Bom, antes da minha mensagem, do meu comunicado, eu queria felicitar os Mambas, né? Nós tivemos a primeira vitória no Campeonato Africano e penso que isso é importante mencionar. E por via deles, saudar a todos os moçambicanos. Caras e caras compatriotas, membros e simpatizantes do Partido Podemos, moçambicanas e moçambicanos. O ano que termina foi um ano politicamente intenso e para muitos inquietante. Foi um ano em que a esperança de mudança conviveu com sinais preocupantes de desgaste do sistema político e de fragilização da confiança entre governantes e governados. É com sentido de responsabilidade que o Podemos se dirige ao país neste momento de balanço, de reflexão, de desafio de gestão e ainda de expectativa do diálogo político nacional. O governo que dirige o país continua a mostrar, ao longo do ano, tendências que nos preocupam profundamente, uma postura defensiva face ao escrutínio público, sinais de autoritarismo no exercício da autoridade e um serviço público em demasiadas áreas muito distante, portanto, das necessidades dos cidadãos. Governar não é apenas decidir, tem que incluir a explicação, a justificação e a deliberação. Um governo sem estes preceitos empobrece a democracia e enfraquece o Estado. Porque acreditamos que a política deve corrigir os seus próprios excessos, nós do Podemos soubemos fazer as melhores escolhas ao longo deste ano. A nossa decisão, por exemplo, de nos afastar do candidato presidencial independente, com quem havíamos estabelecido uma aliança estratégica, não foi um ato de conveniência, mas sim um ato de princípios e valores. A violência, a intimidação, o desprezo pelas instituições do Estado não são caminhos aceitáveis para transformar o país. Foi por esta razão que o Podemos manteve-se apologista e defensor, confesso, sem hesitação, no diálogo nacional inclusivo. Fizemos-lo porque acreditamos que a política se regenera com mais política, com diálogo, com capacidade de ouvir o outro e com compromissos responsáveis. E nunca, mas nunca mesmo, com radicalização, com extremismo ou negação às instituições. A paz é um luxo. Aliás, a paz não é um luxo, mas sim uma condição material para o humanismo, para o desenvolvimento, para a justiça social e para a liberdade dos homens. Temos plena consciência de que o protagonismo político que hoje ocupamos resulta em parte da aliança estratégica que estabelecemos no passado. Mas sabemos também que muitos que votaram no Podemos não o fizeram por finalidade a uma pessoa, mas sim por valores e princípios que advogam e por acreditarem num país melhor, mais justo e responsável. O voto que o Podemos recebeu não foi um cheque praticamente branco. Honrá-lo exige uma oposição que não se limita a protestar, mas que saiba se responsabilizar e responsabilizar o governo, vigiar o exercício do poder, propor alternativas e mediar conflitos. Portanto, uma oposição que se engaja na reforma das instituições do Estado, no fortalecimento do sistema político, ao invés de fragilizá-lo. Neste espírito, o Podemos dirige também uma palavra franca aos demais partidos da oposição,
com ou sem assento parlamentar, pois a revitalização da democracia em Moçambique não será obra única, ou seja, de um único partido. Exige cooperação, respeito mútuo e capacidade de colocar o interesse nacional acima das diferenças político-partidárias. O Podemos está disponível para dialogar, concertar posições e trabalhar com todas as forças democráticas, desde que defendam, portanto, as instituições e tenham responsabilidade política. O nosso compromisso é fazer uma oposição firme, com fundamentos, nos princípios e valores republicanos. Faloemos de forma serena, respeitando as leis e as instituições do Estado, mas sempre e sempre mesmo em defesa do interesse público. Somos uma oposição responsável que denuncia sem reserva as derivas autoritárias do poder, mas que recusa transformar a indignação em violência. Queremos ser uma oposição que não confunde mudança com caos, nem coragem com imprudência. Queremos contribuir para um país em que o poder se limita e se submete ao escrutínio público, um país em que as instituições sejam mais fortes que as vontades individuais. Ao encerrarmos este ano, dirigimos-nos aos nossos militantes, aos nossos eleitores e a toda a sociedade moçambicana com a seguinte mensagem: o Podemos não existe para incendiar o país, mas para ajudá-lo a amadurecer politicamente. O futuro não se constrói com autoritarismo, nem com populismo, nem com ressentimentos. Constrói-se sim com responsabilidade, diálogo e compromisso republicano. Que o novo ano que vai iniciar, ou que estamos a encerrar, seja um ano de aprendizagem e de renovação da esperança. O Podemos estará na sua doutrina, no seu programa político, nos seus princípios públicos, na sua organização e funcionamento à altura do desafio que o povo nos confiou. Boas festas e um ano de paz, dignidade e responsabilidade para Moçambique. Que o 2026 seja o ano de esperança para os moçambicanos. Muito obrigado. Mais uma vez. Temos mais 5 minutos para a conferência. Mais uma vez. Presidente, boa tarde. Meu nome é Fidalgo Júnior, Rádio Moçambique. Gostava de saber do Presidente como é que avalia o estágio do diálogo nacional inclusivo. Eu avalio de forma muito positiva e expectante ainda, porque, como sabem, no início deste diálogo houve muito ceticismo, não é? No seio de algumas linhas de moçambicanos, mas que ao longo do processo da sua implementação, sobretudo nesta fase de auscultação nacional, portanto, algumas dessas forças pediram inclusive a sua integração no diálogo político. E estão de facto a trabalhar. Tivemos que explicar que ninguém está fora deste diálogo. Aliás, nós que somos signatários do acordo, não somos nós que dialogamos, não é? Nós apenas abrimos porta para que os moçambicanos dialoguem. Estejam onde estiver, pertence a que organização que pertencer, se tiver uma ideia clara dentro daqueles termos de referência, tem condições para propor a sua ideia, possa ter discutido onde quiser, mas traga a ideia e entregue, portanto, à comissão técnica que está a discutir a matéria. Portanto, isto é respeitado. E penso eu que todos neste momento estamos dentro, ainda que haja uma e outra voz que diga, olha, o povo não está lá, e etc, etc. Não sei como é que se representa o povo, se não for por via dessas organizações, quer políticas ou da sociedade civil. Portanto, penso que todos estamos lá. Hoje em dia, mesmo alguém querendo na sua casa, com a sua família, colocar de facto os seus pontos de vista, vai entregar à comissão, vai ser considerado. Portanto, todos penso que temos campo para dialogar
e eu avalio positivamente. Muitos de nós já estamos, de facto, a fazer parte deste diálogo e apropriamos, inclusive. Qual é a saúde do seu gabinete do ponto de vista de funcionamento? Se calhar também dizer, sim, antes disso, se calhar dizer que no conflito que nós tínhamos pós-eleitoral, das eleições mal geridas, isso que se diga, não é? Nós não tínhamos uma outra saída se não optarmos por um diálogo. Não tínhamos. Mesmo que tivéssemos arrancado com um conflito armado, no fim temos que dialogar sempre. O que é que nós fizemos foi perceber muito antes de que possamos tomar aqui posição, mas no fim teremos sempre que conversar. Antes de perdermos muito mais pessoas, então dialoguemos. Se calhar a diferença era essa, que alguns queriam que percamos mais pessoas para depois dialogar. É o que nós recusamos. Então penso que o diálogo está a decorrer muito bem. Mas esta fase em que estamos no diálogo é uma fase importante porque estamos a acolher um conjunto de opiniões das pessoas. Mas há outra fase, em que depois começamos a colocar as coisas em instrumentos apropriados conforme cada, digamos, termo de referência que nós temos, nos 10 pontos. Aí teremos que continuar, de facto, a ter o olho de ver, por forma a que possamos, ou cada instrumento possa responder à razão pela qual o diálogo começou. Não é? Há aspectos muito fundamentais que queremos que o diálogo responda e não podemos estar apenas animados no campo do diálogo, temos que ir ao fim para dizer que efetivamente este instrumento, da maneira que está sendo aprovado assim, implementado assim, então o problema XY será resolvido. Portanto, esta é a parte final. Sr. Presidente, quais são esses elementos que acha que seriam primordiais serem inclusos? Não, agora ainda é prematuro, porque o povo está a discutir. Quero dizer que da discussão irá depois se alinhar em instrumentos que vão para a Assembleia da República, consoante, portanto, a divisão das matérias. Estes elementos, esses instrumentos já a serem preparados na fase final, é que temos que ter mais olho técnico para reparar que, olha, esse instrumento corresponde, de facto, à resolução dos problemas Y e Z. É verdade que nós que assinamos o acordo teremos uma responsabilidade final, porque é a partir de nós que os instrumentos passam depois para a Assembleia da República. Agora estamos a discutir todos. Depois vai para a Comissão Técnica, vai verificar o documento. A Comissão Técnica vai aprovar o documento ao seu nível. Depois sobe para o nosso nível. Se na Comissão Técnica os problemas passarem e para nós também passarem, quer dizer que lá na gestão continuarão os problemas. Quer dizer que nós estamos na Comissão Técnica e nós somos signatários, temos que ter de facto o olho de ver, por forma a que sejamos responsabilizados amanhã. Olha, primeiro isto resolvemos, ou não, isto deixamos passar. E será a nossa culpa. O outro nível, depois da aprovação, ainda que sejam justos os instrumentos, o outro nível é a implementação dos mesmos. Por quem estará no governo. Porque estes instrumentos vão vigorar no quinquênio próximo. Portanto, teremos que ter condição de dizer, pelo menos a nossa parte, fizemos o que devia ser feito corretamente, que é verificar se de facto o problema do povo está lá resolvido ou não, mas ficou o problema de quem vai implementar. Pelo menos isso, teremos de saber como. Mas estou muito otimista, porque não tínhamos outro meio para resolver os problemas não estes. Está a funcionar o gabinete do líder da oposição? Sim, como? O gabinete começou a funcionar antes de ter gabinete, como sabem. Se nós não temos um sítio adequado, temos que continuar a trabalhar. Se estou a visitar as províncias hoje, por exemplo, estou nesta qualidade, um pouco também do líder da oposição, depois a interagir com as instituições do Estado, por onde passo. É verdade que, em termos de instalação, ainda não, né? Há processos que estão a decorrer, já fui identificar a casa, e residência, essas coisas já identifiquei, mas faltou o acordo, o contrato, portanto, entre o proprietário e o Estado. Como sabem, não há casas do Estado que estão à espera para meter pessoa. O Estado, se precisar de casa, também vai para o mercado. Né? Então, isso para mim já foi feito, mas ainda não recebi a... Continua ou não a usufruir das regalias e tudo que a lei... Diga? Continua a usufruir o que a lei prevê? Se diz continua como já estivesse a usufruir. Está, sim. Está ou não? Eu, como o líder da oposição, estou a trabalhar. Regalias ou outra coisa. Não sei se regalia, mas ajudaria muito ao povo moçambicano que precisa. Não foi desbloqueado. Não foi desbloqueado o caso. Já foi. Há quanto tempo? Já foi desbloqueado. Sim. Já foi.
Desde quando, mais ou menos? Só para os moçambicanos ficarem claros. Não, essas perguntas depois são aquelas que ficam como um tema central. É por isso que eu evitar. Outra vez também ouvi os jornalistas que ficaram mais concentrados no que ganha o líder. Nós temos problemas do país. São esses que temos de tratar. Portanto, estar muito no que ganha o líder, quando que não sei o quê, não sei se isso é muito essencial. Mas o importante é que estamos de facto a trabalhar e isso penso que é essencial. Muito obrigado, colegas. Outro presidente. Obrigado.